Quando a gente fala de inovação, a gente não está falando simplesmente de inovar técnicas. Nossa, vou trazer um mentor em vendas, ele vai dar uma palestra, um workshop para minha equipe. Vai fazer o pessoal vender mais, vai motivar, vai fazer o pessoal andar no caco de vidro ou no carvão em brasa, para o pessoal sentir mais autoconfiança. Veja, tudo isso pode ser legal. São técnicas de motivação e que pode trazer aquela motivação momentânea, tá? Então, são ferramentas, ok? Motivacionais que pode trazer aquela autoconfiança para aquele vendedor que está começando ou para aquele vendedor que já não se sente confiante. Isso é válido, mas isso não é processo. Processo é algo maior que deve ser pensado em termos de longo prazo. Você tem que ter visão de alcance, você tem que enxergar lá na frente qual é teu objetivo, qual é teu investimento, qual o retorno que você espera, o que você vai mobilizar na empresa em termos de recurso. Quer dizer, quando a gente fala em inovar dentro de um processo comercial, não é só simplesmente comprar um CRM e pôr lá para o pessoal usar. Não, aí é só uma ferramenta. Mas a gente tem que mexer na estrutura muitas vezes. Então, inovar em termos de venda e inovar de forma tecnológica é algo muito mais amplo do que só técnicas, por exemplo, trazer uma técnica nova ou trazer um workshop de motivação. Isso tudo é válido, mas é muito mais que isso. Então, inovar o processo de venda, como ele deve ser feito. O CRM ele ajuda nessa inovação. Sim, o CRM ele ajuda nessa inovação e ele é parte dessa inovação. Por que que ele é parte? Porque muitas vezes, quando os clientes me procuram, não basta só implementar o Pipe Drive para eles. Não basta só integrar o CRM com o WhatsApp, usando a Timelines, ou com o LinkedIn, usando a Surf, por exemplo, ou se ele quer utilizar o Snovio, enfim. Não basta só implementar em termos de ferramenta. Muitas vezes tem que mexer no processo. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes o diretor ou até mesmo o CEO da empresa chega para mim e fala: Vitor, eu não tenho métrica nenhuma. Eu não sei quantos e-mails, quantas ligações o meu vendedor faz. Aqui nós temos uma cultura na empresa que é deixar o vendedor bem à vontade. Só que é a seguinte: aqui em Portugal nós temos um ditado que diz: a vontade não é a vontadinha. Tá? Ou seja, a vontade é uma coisa, mas a vontadinha não. A gente tem que ter metas. O vendedor ele tem que obedecer a um processo. Ele até pode ficar à vontade, mas tem que ser definido um playbook, ou seja, um manual, para que o vendedor siga e a equipe siga, e se precisar fazer ajustes, tem que colher feedback do vendedor, a gente vai falar sobre isso, sobre feedback, mas inovar não é só por CRM. Muitas vezes tem que mexer no processo de trabalho da empresa. E até tem um Conrado Adolfo, né? Eu não sei se essa frase é dele, mas eu lembro que eu assisti um workshop que se você não tem processo, o processo é você. E acaba se perdendo se não tem uma metodologia. O vendedor vai acabar se perdendo e, consequentemente, o dono da empresa vai acabar se perdendo nas métricas, no processo de vendas e tudo. Exatamente, exatamente. É o Conrado mesmo que diz, e assim, não só ele vai acabar se perdendo, como muitas vezes o CEO ele precisa ficar na parte estratégica da empresa, para que a empresa cresça, para que a empresa busque ou novos mercados, ou novos produtos, enfim. O papel do CEO não é operacional. E eu vejo muito CEO de pequenas empresas ainda no operacional, eu entendo, mas o problema é que muitas vezes ele já tem equipe, mas ele continua no operacional. E o que acontece? Se ele precisa se ausentar da empresa, para tudo. Porque, como você disse, se ele não tem processo, ele é o processo. Se ele se ausenta da empresa, acabou o processo. Fica uma bagunça. Então, sim, tudo isso é complicado. E quando a gente fala de inovar, a gente tem que entender que a gente tem que ter visão de longo prazo. Ou seja, onde eu quero estar com essa inovação daqui a tantos anos, ou daqui a tantos meses, ou até o final do ano?
Qual é o meu objetivo? Por quê? E esse é outro tópico que a gente vai falar, o seguinte, que é implementação de CRM de uma vez ou em etapas, né? Então, o que acontece? É preciso ter visão de longo prazo. Onde eu quero estar? Então, se eu sei onde eu quero estar e quando eu quero estar nesse local, eu tenho que ter uma meta muito bem definida. Aí a gente já entra numa outra área que eu tenho formação. Eu sou formado em Life Coaching, apliquei coaching executivo. Em 2016 eu me formei pela Academia Latino-Americana de Coaching, antes de vir para Portugal. Então, o que acontece? O coaching, apesar de estar muito banalizado hoje em dia, não tem nada a ver dessas bobagens que a gente vê por aí, tá? O coaching aqui na Europa ele é muito respeitado. Eu digo isso porque as grandes multinacionais têm profissionais de coaching dentro, atendendo como coach os próprios colaboradores. Quando a gente fala de coaching, a gente fala de metodologia para definir objetivos, para definir metas dentro de um período. Não é? Então, eu não vou falar de coaching agora, vou deixar para falar disso num outro programa. Vou aqui apresentar para vocês algumas ferramentas, inclusive. Aliás, acho que até poderia deixar aí para o pessoal, se quiserem, né, ter um vídeo sobre isso, deixa nos comentários. Boa! Bom, aí, já aproveitando, deixa o seu like aí, por favor, porque quando você deixa o seu like, você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é bom e ele vai mostrar esse vídeo para mais pessoas no YouTube. Então, se você está gostando, claro, não é, do nosso conteúdo, deixa o seu like e deixa o seu comentário também, que isso ajuda no engajamento, não é? E eu também quero saber se te interessa conhecer quais são as principais ferramentas que nós utilizamos no coaching executivo, que é o coaching voltado para empresas. Então, como eu estava dizendo, a gente tem que ter visão de longo prazo, com objetivos muito bem definidos, muito claros, onde eu quero chegar. Você tem que ter muito claro isso ao longo do processo, qual é o teu ROI, qual é o retorno sobre o investimento. Ok, Vitor, eu quero implementar o Pipe Drive na minha empresa, eu vou gastar quanto? Desse X que eu vou investir, quanto que eu vou ter de retorno? Tudo isso tem que ser claro. E para isso a gente tem que ter os objetivos definidos. Então, tudo isso faz parte de um processo de inovação digital. No nosso caso aqui, na minha área, que eu estou a dizer, na área de vendas, tudo isso é fundamental. Por exemplo, o impacto com relação à cultura da empresa, né? Você que é de RH, Juliana que é de RH, sabe da importância de uma inovação estar alinhada com a cultura da organização. Por exemplo, eu brinquei aqui, né? O funcionário tem liberdade para trabalhar à vontade, ok? Mas tem que ter processo, né? Quando eu trabalhei na Pipe Drive, era uma maravilha, não é? Tínhamos lá suco, água, cerveja, cereais, iogurte, comida, uma maravilha, pizza de tarde, sala de videogame, sala de pebolim para a gente jogar, uma maravilha. Se eu tô lá trabalhando, tô cansado, deixa eu me levantar, me esticar, ia para a sala, jogava uma partida de FIFA, jogava pebolim, depois de 10, 20 minutos voltava para trabalhar, isso no meio do expediente, para estar com a cabeça mais fresquinha e voltar a trabalhar. Então, veja, é uma maravilha, sabe? Respeito às diferentes religiões, respeito à questão da sexualidade, identidade de gênero, tudo isso era parte da filosofia da empresa e a gente foi apresentado essa cultura da empresa quando a gente foi, né, quando a gente era selecionado, e ainda deve ser assim, né? Na minha época, eu cheguei até a ter entrevista com o próprio fundador da Pipe Drive, mas isso foi há anos atrás. Então, o que acontece? Existe uma cultura de deixar a gente à vontade, mas dentro da empresa você tinha um manual para seguir. Como é que eu vou trabalhar com vendas com os clientes? Qual é o procedimento? Quer dizer, alguém criou uma conta, está interessado no Pipe Drive, já recebe um e-mail automático.
Agendou reunião? Ótimo. Não agendou? Eu vou fazer uma ligação. Mas eu vou priorizar qual tipo de cliente? Qualquer um ou clientes de high ticket? Quer dizer, existe um manual a seguir. Então, a gente tem que entender que muitas vezes, e eu já peguei isso, eu implementei o Pipe Drive numa empresa, não só em uma, mas que me veio na memória agora, implementei para uma empresa, ficou tudo lindo e maravilhoso. Só que não foi alinhado com a cultura, com a mentalidade de trabalho das pessoas. Então, nós demos treinamento, mostramos a importância da CRM, o quanto o CRM ia facilitar a vida, mas as pessoas não gostaram, porque agora os gerentes teriam controle sobre as atividades de cada vendedor, teriam acesso aos e-mails trocados com os clientes de cada vendedor, iam acompanhar as métricas, as metas. Quer dizer, a supervisão que o Pipe Drive oferece para o gerente é total, praticamente. E tem vendedor que não queria isso. Então, quando a empresa me contratou para implementar, a gente fez um trabalho belíssimo, mas esbarrou na mentalidade da cultura que os funcionários tinham na época, que era não ter controle nenhum. Eles trabalhavam home office, ficavam à vontade, depois teriam... Quer dizer, então é fundamental. Qual é o impacto que o CRM, que essa inovação vai ter na tua empresa? Tudo isso você tem que ter muito bem definido.